Boa tarde. Agora os encarnados. Boa tarde. Boa tarde. Gente, a vida é para ser vivida com alegria, com entusiasmo, com força. Vocês sabem o que significa entusiasmo? Deus dentro de nós. Então nós temos que vibrar força, energia, para contaminar, para mudarmos este mundo, essa atmosfera que nós temos, esses conceitos errados que nós trazemos e que hoje, multiplicados pelas redes sociais, nos fazem acreditar em coisas que não são a realidade daquilo que a doutrina nos traz. Nós escolhemos um tema hoje: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Essa é uma das bem-aventuranças que Jesus nos trouxe. Entre bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os misericordiosos, dentre as bem-aventuranças, Jesus nos trouxe que aqueles que têm fome de justiça serão saciados. Quem de vocês aqui já sofreu alguma injustiça? Ou conhece alguém que já sofreu alguma injustiça? Ninguém? Pode levantar a mão, tá? Faz parte da dinâmica. Vocês sabem por que algumas religiões fazem aleluia? Sabe por quê? É para despertar, tá? Então nós temos que manter atentos, tá? Então quem aqui já foi vítima de alguma injustiça ou sofreu alguma, ou conhece alguém que sofreu alguma injustiça? Bastante gente. Não é muito não, né? Mas, segundo o espírito Camilo, através da psicografia de Raul Teixeira, ele diz que na Terra existe a injustiça. Na Terra existem as pessoas injustas, mas na Terra não existem pessoas injustiçadas. Não existem pessoas injustiçadas. E nós vamos ver por quê. Nós vamos tentar aqui abordar. Acho que não está funcionando aqui, vamos ver aqui. Vamos ver se funciona. Acho que não. Tire e coloque de novo, por favor. Vamos lá. Aí, nós vamos tentar abordar o tema sobre alguns aspectos. A injustiça na ótica da crença que nós temos em Deus. A injustiça segundo Jesus. A injustiça segundo a doutrina espírita. O que a doutrina espírita nos fala? A injustiça pela visão da vítima e a justiça pela visão do algoz. Nós tivemos, há mais de 10 anos, se eu não me engano, não me lembro o ano direito, acho que 2011, lá no Rio de Janeiro, um homem de 41 anos estava dirigindo um veículo, quando ele adentra o calçadão de Copacabana, atropela 17 pessoas e mata uma criança de 1 ano. Este homem, ele se declarou que tinha epilepsia, se eu não me engano, alguma coisa que o impedia de dirigir, que ele não poderia estar fazendo aquilo. E eu ouvi na televisão, à época, uma entrevista do pai desta criança, que ele falou o seguinte: eu quero justiça, custe o que custar. Muito compreensível. A perda de um filho é uma dor, talvez, eu nunca senti, mas acredito que seja uma dor, que nós não estamos aqui querendo julgar a atitude do pai de forma alguma. Mas nós queremos entender que tipo de justiça esse pai quer. O que é a justiça para esse pai? Trazer o filho de volta? Não vai conseguir. Ele já faleceu. O que é justiça?
Matar aquele homem que matou seu filho, isso é vingança. Prender o homem, isto é vingança. Então, o que seria justiça no nosso entendimento? Porque se esse homem tem sede de fome de justiça, Jesus falou que vai saciá-lo. E nós não podemos duvidar daquilo que Jesus nos falou. Vamos fazer alguns exercícios para nós tentarmos entender, tá? Hoje, nós vemos as redes sociais recheadas de comentários, de situações. Hoje não se pode falar nada. Qualquer coisa já está magoando as pessoas estão extremamente sensíveis, as pessoas estão atrás de um teclado, de um computador ou de um celular, se acham no dever, no direito de ofender, de julgar as pessoas sem saber da realidade. Nós temos que saber a realidade de tudo aquilo que acontece. Lucilena Galvão nos fala que dificilmente nós temos uma pessoa que fala, que dá opinião baseada em seu conhecimento. Hoje os nossos julgamentos, as nossas explanações estão baseadas nas experiências de outros, naquilo que nós ouvimos, naquilo que nós achamos que sabemos, e quanto mais ignorante nós somos, mais nós achamos que sabemos das coisas, todos nós. Então hoje nós temos uma filosofia de que bandido bom é bandido morto. Quem concorda não precisa levantar a mão, tá? Mas é uma ideia um tanto equivocada se nós analisarmos aqueles aspectos que eu falei para vocês: Deus, Jesus e doutrina espírita. Primeiro, um homem, uma pessoa, aquele senhor matou uma criança. Alguém estuprou outra pessoa. Alguém cometeu um feminicídio. Quem é o algoz? Quem é o algoz? O algoz não é o corpo. Corpo não pensa. Corpo não sente. Corpo não tem sensações. Quem tem sensação é o espírito. Corpo sente dor? O que vocês acham? Sente? Sim ou não? Não sente dor. O corpo é o instrumento da dor. Isso está dentro da codificação kardeciana. O corpo, ele nada mais é do que o instrumento que, quando eu piso num prego, piso numa brasa, as minhas terminações nervosas levam para o meu cérebro e o cérebro devolve em torno, em forma de dor. Da mesma forma, focando o campo espiritual, o meu perispírito leva esta impressão para o espírito e o espírito devolve em forma de dor. Alguém já foi no dentista? Obturou um dente? Sentiu dor? Não. Anestesiou? Sentiu dor? Alguém sente dor anestesiado? Sente ou não? Não. Por quê? Porque está cortado o caminho que leva a informação ao cérebro ou ao espírito. É por isso que ocorrem cirurgias espirituais. Então o corpo nada mais é do que um instrumento da dor. Quem é o autor de tudo chama-se espírito. Façamos uma analogia. Eu saio com o meu carro, atropelo e mato uma pessoa. Quem matou foi o carro. Aí vem os populares revoltados e amassam e destroem o carro. Foi o carro? Não. Da mesma forma como para o ser humano, quem está agindo não é o corpo, é o espírito. E quando você tem uma pena de morte, você mata o corpo. O espírito volta ainda mais revoltado. Volta ainda pior. E ainda vai se vingar. E vamos ver que é melhor nós termos ele ao nosso lado, vendo do que ele sendo o nosso obsessor lá em cima. Então, primeiro nós temos que punir a pessoa errada. Na doutrina espírita, bandido bom é bandido regenerado.
é bandido regenerado, é bandido que passou por um processo de educação, mas infelizmente os nossos presídios não oferecem isso. Os nossos presídios são depósitos. Não estou defendendo criminoso aqui em forma alguma, mas está dentro da doutrina e dos ensinamentos, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Deus não quer a morte do ímpio, quer a sua conversão. Afinal de contas, o bandido é filho de quem? De Deus. Com quem que Jesus andava? Com pessoas de má vida, com prostitutas, com ladrões. E ele veio nos falar que ele não veio para os sãos. Os sãos não precisam de médicos. Os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Então, nós vamos primeiro, nesta pergunta 932, por que no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja a dos bons? Por que que nós temos mais mal no mundo do que bem? Vocês sabem? A resposta é simples. Porque nós estamos, vai lá na pergunta 100 do Livro dos Espíritos, escala espírita. Nós estamos no mundo de provas e expiações. Nós estamos num mundo onde nós temos mais mal do que bem. É a condição do nosso planeta. E a nossa função é isso. E a resposta vem dizer que, por fraqueza dos bons, os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando os bons quiserem, vencerão. Eu confesso a vocês que durante a maior parte da minha vida, eu entendi essa questão de forma errada. Bom, se quando os bons quiserem, preponderarão, então nós temos que brigar, nós temos que lutar. Verdade ou não é? Não. Não. Os bons prevalecerão fazendo o bem, sendo exemplo, demonstrando amor, acolhendo a todos. Quando Jesus veio encarnar na terra, aliás, os judeus até hoje não acreditam que Jesus era, uma boa parte, que não foi o Messias, porque eles esperavam alguém que viesse montado num cavalo alado, com uma espada flamejante e que ia pela força conquistar os reinos. E Jesus veio como? Pela mansuetude, pela paz. Ofereceu-se holocausto, deixou-se morrer, não reagiu. Lhe colocaram uma coroa de espinhos, cuspiram, bateram, humilharam. Qual foi a resposta de Jesus? O amor, o silêncio. Então não pensem que nós vamos implantar o bem na terra pela guerra, mas sim pela paz. Vocês já estiveram num determinado local que eles te reconhecem assim, você é espírita. Só pelo seu comportamento, só pela maneira como você fala. Quantos amigos eu tive que me zombavam, que eu não aproveitava a vida, porque eu não ia para o churrasquinho, não tomava cerveja, eu ia para o centro rezar, fazer meus trabalhos. E hoje, onde eles estão? Buscando fazer o bem também. Então, a nossa função para implantar o bem, essa pergunta aqui, quando os bons quiserem, prevalecerão, significa que é fazendo o bem. E podem começar fazendo o bem, ajudando a construir os banheiros aqui. Porque dentro da doutrina, falar de dinheiro é um tabu, infelizmente. Mas eu falo em muitas casas. Eu ainda não encontrei em nenhuma casa que eu fui um espírito que materializasse papel higiênico, que materializasse água, que materializasse material de construção. A casa tem necessidades. Se você vai no clube, você paga. Se você vai no restaurante, você paga. Se você vai no shopping, paga até para estacionar. E por que aqui? Nós temos que vir, usufruir e ir embora. A doutrina espírita é livre, nos deixa livres, mas fala das consequências. A doutrina não te exige nada. Você pode matar alguém, segundo a doutrina? Pode. Mas você não deve.
Porque ela te fala as consequências. O homem é livre para fazer o que ela quiser. Mas entre o que ela pode e o que ela deve, a distância é muito grande. Bom, vamos lá. Vamos ver primeiro, na pergunta 875, o que é a definição de justiça, para nós começarmos a entender o que é justiça. Como se pode definir a justiça? E a resposta é muito simples. A justiça consiste em cada um respeitar o direito dos demais. A justiça não é pelo que me fazem, não é pelo que eu sofro. A justiça é eu ser uma pessoa dentro do meu quadrado. A lei de liberdade, que é uma lei de muita responsabilidade, nos fala que nós somos livres para fazermos tudo o que quisermos, desde que não afete ao meu semelhante. Porque ele também pode fazer o que não me afete. Então a justiça consiste em respeitar. Então Jesus está sim falando que nós podemos ser sedentos aqui, respeitando, praticando a justiça para com as pessoas que convivem conosco. E o que determina esses direitos? Duas coisas: a lei humana e a lei natural. A lei humana imperfeita, a lei humana de acordo com os costumes de cada povo. A lei humana que muda de um local para o outro. A lei de Deus é a mesma, seja aqui na China, nos Estados Unidos, no Japão, no Irã, em qualquer lugar. A lei de Deus é a lei natural. Ela nos diz o que devemos e o que não devemos fazer. O homem somente é infeliz quando dela se afasta. Está lá na pergunta 614 do Livro dos Espíritos. Então nós temos que entender que as leis humanas existem para regulamentar a relação entre as pessoas. E nós nos aproveitamos muitas vezes das leis humanas para extrapolarmos aquilo que nós necessitamos. Quando o doutor da lei chega para Jesus e fala para o tentar, lá na parábola do bom samaritano: mestre, que devo fazer para merecer a vida eterna? O que Jesus fala? O que diz a lei? Tá? Como você lê? Quero que vocês prestem atenção nisso. O que diz a lei e como você lê? Uma coisa é o que está escrito na lei. A outra coisa é como eu aplico aquilo na minha vida, no meu dia a dia. Por exemplo, eu estou com 68 anos. Se eu chegar numa vaga que tem um homem de bengalinha ali, eu posso parar lá? Posso ou não? Posso. Por quê? Porque eu tenho mais de 60 anos. Eu devo parar lá? Não. Porque aquela vaga não foi feita para mim, que tenho condições de andar. A lei determina alguma coisa com um parâmetro, mas ela não foi feita para quem tem saúde, saudável. Você pode ter 90 anos, se você tiver condições de caminhar, você para em outro local e deixa aquilo. Pode ser alguém de 30 anos que precisa daquela vaga, mais que você. Entenderam a diferença? O que é ética? A ética é a obediência ao que não é obrigatório, mas é bom, é justo e coloca o coletivo acima do pessoal. Se você pergunta se uma coisa é boa ou ruim, se você pergunta se é certo ou errado, isso é moral, está na lei. É certo eu parar lá? É. Se eu pergunto, é bom ou ruim? É ruim, porque alguém pode precisar. Isso é ética. A ética é aquilo que eu faço quando ninguém está vendo, tá? Então nós temos que tomar muito cuidado. Lá na nossa instituição, de vez chega uma funcionária: tio Du, me manda embora para eu sacar o fundo de garantia e receber seguro-desemprego. Está na lei? Tá. É para ela? Não. É fraude. Quantas coisas nós fazemos? Quem aqui que sai para dirigir e tem a velocidade constante, independente de estar passando num radar ou não? Eu chuto o pé, quando chego no radar eu desço.
É antiético. Quando eu vou num comércio comprar alguma coisa, ele fala assim, com nota 100, sem nota 5%. É antiético. É crime. Artigo 1º da Lei 8137, crime de sonegação fiscal. Quando eu vou num profissional liberal qualquer e ele pergunta, com recibo ou sem recibo? Entenderam a diferença? A lei humana regula, mas mesmo a lei humana regulando, eu acho situações para burlar aquela situação. Então, quando nós formos reclamar dos políticos que estão lá em Brasília, que estão nas câmaras de deputados, que estão nas câmaras de vereadores, verifiquem se nós estamos agindo corretamente no nosso dia a dia. Se nós estivéssemos no lugar deles, se não estaríamos fazendo a mesma coisa. Vocês gostam que alguém fura a fila? Não. Mas vamos tomar uma situação hipotética. Vocês chegam na agência bancária, dia do pagamento, lotado, saindo gente pelo ladrão. Lotadíssimo. E você com pressa. Aí você vê alguém saindo e fala, olha, está quase na minha vez, mas eu tenho que ir embora. A senhora quer minha senha? O senhor quer minha senha? Quem pega? Quem pegaria essa senha? Garanto que a maioria. Isso é antiético. Isso é errado. Por quê? Quando nós vamos fazer alguma coisa errada, nós olhamos para frente, olhamos para um lado, olhamos para o outro, olhamos para trás. Não vemos ninguém e fazemos. Esquecemos de olhar para cima. Porque lá nós estamos sendo vistos constantemente. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro, vamos ver sob a ótica de Deus. Vamos lá. Vocês acreditam que Deus é onipresente? Deus é onipresente? Sim, Deus está em todo lugar. Deus é onisciente? Tem toda a sabedoria? Sim. Deus é onipotente? Então Deus está em todo lugar, tem todo o conhecimento e tem todo o poder. Além disso, Deus é misericordioso. Ou seja, a misericórdia de Deus nos diz que nós nunca vamos pagar mais do que nós devemos para a lei. Tá? Deus é soberanamente justo e bom. Concordam? Então imaginemos que numa rua qualquer aqui de Araraquara, vem uma pessoa e vem um meliante que vai matá-la, roubá-la, fazer qualquer coisa com ela de ruim. Deus está lá? Deus sabe o que vai acontecer? Sabe. Deus tem poder de evitar? Claro, Ele é todo poderoso. E por que Ele não evita? Porque tudo está dentro das suas leis. Porque se não for para acontecer, de alguma forma você vai ter um aviso para mudar de caminho. Não estou querendo dizer com isso que nós temos o determinismo pronto. Não. Determinismo é somente para coisas materiais. Nós temos o nosso livre-arbítrio. E com o nosso livre-arbítrio, nós adquirimos créditos ou contraímos débitos perante a lei divina e vamos ter que pagar cedo ou tarde. Vocês já viram falar de Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque, que segundo foi condenado, saiu na imprensa toda, estuprou e matou 11 mulheres. Lembram-se dele? Que hoje está numa penitenciária com a Bíblia debaixo do braço. Aí ele reencarna num corpo de uma criança linda, maravilhosa, e sofre qualquer tipo de violência. Não estou falando que tem que ser estupro, de forma alguma. E a gente vai falar, coitada dessa criança, não tem nada com isso, tão inocente. Vocês querem ver crianças inocentes sofrendo? Vá no Hospital do Câncer de Barretos. Para ver quantas crianças de 6 meses, de 1 ano, de 5 anos, estão lá com cânceres, em várias partes, com leucemia. E Deus errou? Não. Foi a biologia que errou? Mas a biologia foi criada por Deus. Então nós temos que entender que tudo tem uma razão de ser, uma necessidade para o nosso progresso.
Quando nós entendermos que nós não somos um corpo, nós estamos num corpo que recebemos quando nascemos para cumprir uma etapa e vamos devolver. Este corpo é igual uma roupa que temos lá. Se vocês saírem daqui, passar uma poça d'água e sujar de barro, vocês trocam a roupa e continuam a sua vida. O espírito também. No livro Céu e Inferno tem um capítulo que diz: por que os espíritas não temem a morte? Mas nós ainda não estamos nesse estágio de compreender que cada um vem para viver aquilo que programou. Pode ser 1 ano, 5 anos, 10 anos, 50 anos, 100 anos. Podemos antecipar? Sim. Podemos prorrogar? Sim. O suicídio é uma das formas de anteciparmos. E não somente o suicídio de dar um tiro, de pular debaixo de um caminhão, mas aquele suicídio lento que nós fazemos através da gula, através do tabaco, através das drogas, através da irritação. Porque além dos vícios físicos, nós temos os vícios morais que nos causam, tá? Então, Deus é soberanamente justo e bom, e a sua justiça não pode deixar que alguém passe por uma situação que não necessite. E vamos lembrar então que Deus é Pai. Não é Pai? Deus é Pai. O que nós não conseguimos entender ainda, que Deus é Pai nosso. Ele é Pai do espírita, do católico, do evangélico. Ele é Pai do criminoso, do estuprador, do assassino, daquele que maltrata, comete feminicídio. Nós ainda não conseguimos entender que lá na Gênesis tem um capítulo que fala do bem e do mal. E que, na realidade, o mal que nós vemos é um mal aparente. Da mesma forma como não existe o frio, existe a ausência do calor. Não existe a sombra, existe a ausência da luz. Não existe o mal, existe a ignorância do mal. Existe a ausência de Deus no coração dos homens. Vou dar um pequeno exemplo para vocês aqui. Eu estou vendo que tem bastante pessoas aqui, já com cabelo branquinho, mais ou menos, lá da minha época. E na nossa época, vou falar na nossa aqui, que tem muita gente aqui, todas as crianças tinham um brinquedo. Um brinquedo que eu não sei se vocês se lembram. Era assim, ó, uma forquilha feita de galho de goiabeira, com 2 borrachas de câmara de ar e um corinho na ponta. Quem teve isso aqui? Não minta, eu sou médio, eu sei quem teve. Tiveram? Para que usava isso aí? Fala para mim. Matar passarinho, mas isso é crime, gente. Se você matar um passarinho hoje, o que você faz? Você mata a pessoa. Você matava passarinho por maldade? Por ignorância. Na medida que você tomou consciência que aquilo é errado, você não faz mais. E quando você não faz mais, você vai criticar quem está fazendo. O meu cunhado, irmão da minha esposa, bebia, dava um trabalho, polícia atrás dele, naniquinho desse tamanho assim, mas brigava com a polícia. Minha esposa e a mãe que está atrás dele nos botecos para pegar. E esse menino parou de beber, parou de fumar, se tornou uma pessoa bem melhor. Passaram-se alguns meses, 1 ano. Eu andava com ele no carro, ele falava: tá vendo, Eduardo? Olha que cambada de vagabundo no boteco tomando cachaça. Eu falei: meu filho, você estava nessa vida faz menos de 1 ano. Então, alegrem-se quando vocês tiverem repugnância por alguma coisa, significa que vocês já superaram aquilo. Mas vocês têm que ter tolerância com aqueles que ainda estão fazendo essas coisas, porque eles ainda não acordaram. A doutrina espírita é para nos educar. Instrução vem da escola, educação é edúcer, é extrair de dentro, é desenvolver dentro de nós os nossos potenciais, para nos tornarmos pessoas melhores e termos, sim, um mundo melhor, tá? Vocês acreditam que nós vamos ter um mundo de regeneração em breve? Sim ou não? Sim, não. Nós não vamos ter mundo de regeneração, nós vamos ter mundo de pessoas regeneradas. Não é o mundo que se regenera, são as pessoas.
Enquanto nós tivermos aqui pessoas ainda praticando mal, ainda inferiores, nós não passaremos. O mundo de regeneração não é alguma coisa automática. A alma do planeta é a alma de seus habitantes. A mudança depende de nós, não é automática. Então vamos lá. Vamos ver aqui que nos diz o céu e o inferno, lá no capítulo das penas futuras. 3 condições são necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências: arrependimento, expiação e reparação. Todo ato negativo, toda coisa ruim que nós fazemos, contrária à lei de Deus, ela tem que passar por 3 etapas. Arrepender-se. O que é arrepender-se? Arrependimento não é remorso. Remorso é a dor provocada pela dor que eu causei, mas ela não me transforma, não me modifica, e na primeira oportunidade eu faço novamente. Fui pego traindo minha esposa. Fiquei morrendo de vergonha, mas na primeira oportunidade eu faço de novo. O arrependimento significa a consciência do mal praticado. Arrepender-se significa que eu já tenho consciência que aquilo é errado e eu passo a não fazer mais, ou pelo menos diminuir a frequência com a qual eu fazia. A segunda etapa é a expiação. O que é a expiação? A expiação é uma inversão de papéis. Haroldo Dutra Dias nos fala que expiar significa trocar. Eu fui o agressor, você foi a vítima. Eu passo a ser a vítima agora. Vou ter um outro agressor, não o mesmo necessariamente. Eu estou na condição de chefe, volto na condição de subordinado. Então a expiação significa você sofrer as consequências, as dores que você provocou no outro. E depois nós temos ainda a reparação. O que é reparar? Reparar é você consertar. Onde se você odiou, você ame. Se você destruiu, você construa. Se você divulgou contra o caráter de alguém, vai elogiar alguém. Significa eu fazer tudo aquilo que eu fiz de mal. Ao contrário, é o passo que eu tenho para a minha evolução. É modificando o meu comportamento, fazendo o bem. Então, enquanto nós não fizermos isso, olha só o que nos diz o céu e o inferno. Até que os últimos vestígios da falta desapareçam, a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que lhes são consequentes. Estão entendendo um pouquinho agora por que nós sofremos? No Código Penal da Vida Futura, Kardec nos fala que o sofrimento é inerente à imperfeição. Para cada imperfeição que eu tenho, um sofrimento a mais. Cada imperfeição que eu elimino, um sofrimento a menos. Vocês já prestaram atenção que toda atitude negativa causa sofrimento em nós? Mas nós fazemos? Quem tem raiva se descontrola. Vai dormir com o inimigo. Quem tem inveja fica atormentado porque o outro tem e você não tem. Quem tem ciúme acha que é dono. Todo sentimento negativo, então quer dizer, toda imperfeição traz sofrimentos naturais para a gente. Então nós temos que trabalhar isso em nós, tá? Vamos continuando aqui. Lá no capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, ele vai nos dizer: de 2 espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promanam de 2 fontes bem diferentes. Então, tudo aquilo que nos causa transtorno, todas as vicissitudes, todas as dores que nós temos, está lá no Evangelho, não sou eu que estou falando. Umas têm a sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Por outro lado, não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez, se somos punidos, entenda-se punição não no sentido, lá Kardec no final do Livro dos Espíritos explica o significado verdadeiro da punição, tá? São as consequências
morais daquele ato, as consequências físicas e morais. Se somos punidos, é que fizemos o mal. Se esse mal não o fizemos na presente vida, tê-lo-emos feito noutra, em uma alternativa que ninguém pode fugir, em que a lógica decide de que parte se acha a justiça de Deus. Então o Evangelho é muito claro. Nós erramos ao atacado, mas a misericórdia divina nos faz pagar em suaves prestações, às vezes em muitas encarnações. Deus não tem pressa. Quem tem que ter pressa somos nós. Se eu quero colher alface, eu planto quantos dias? Quem sabe? 30 dias? Um pouquinho mais, eu colho. Se eu quero colher soja, mais alguns meses. Mas se eu quero colher tâmaras, eu tenho que plantar numa encarnação para colher na outra, porque você não colhe na mesma encarnação. Uma jabuticabeira demora 10 anos ou mais, hoje já tem as outras aí. Então nós não nos lembramos que nós plantamos. Este é o nosso grande problema, tá? Vamos lá que nós vamos dar sequência. Vamos lá no Evangelho, na carta de Paulo aos Gálatas e no Evangelho de Mateus. Ele nos diz, a cada um será dado segundo as suas obras. Vocês concordam com isso? Sim ou não? Sim. Aquilo que nós semeamos é o que nós colhemos, está lá em Paulo aos Gálatas? Sim ou não? Sim, tá. Então, nós chegamos à seguinte conclusão. Você colhe o que planta, concordam? Porém, você escolhe o que planta. Nós só lembramos você colhe o que planta. A colheita é facultativa, a plantação, semeadura é facultativa, a colheita é obrigatória. Então, se você colhe, você escolhe. Colhe, escolhe e colhe. E muitos de nós não sabemos, mas estamos colhendo exatamente aquilo que nós plantamos. Seja nesta encarnação ou na outra. Por quê? Porque o livro nos fala que, lá no Evangelho mesmo, no capítulo 5, que a grande maioria dos nossos débitos, das nossas desgraças, são contraídas aqui, nesta encarnação. Nós, como espírita, adoramos jogar, foi na outra vida, porque parece que não sou eu, parece que eu me isento disso. Não foi o seu corpo, mas foi o seu espírito, porque corpo não tem vontade. Corpo atrapalha, interfere, sim, mas ele não decide. Quem decide é apenas o espírito. Então, não esqueçamos disso. Se você colhe o que planta, você tem a oportunidade de escolher. Hoje estamos colhendo aquilo que já plantamos. Estamos plantando para o nosso futuro. Agora nós vamos ver o que Jesus nos fala a respeito da justiça. Nós já vimos a doutrina, já vimos Deus. Jesus nos fala. Eu gostaria de desafiar vocês, me falar, em qualquer fala de Jesus que vocês encontrarem nos evangelhos, se ele algum dia falou assim, fala para o seu vizinho fazer isso. Se o teu companheiro fizer aquilo, se a tua companheira... Tudo aquilo que Jesus nos fala, para quem é? Para mim. Só para mim. Eu fico preocupado, a gente dá muita palestra aí, e as pessoas vêm conversar com a gente, tá? Aí eu chego aqui e falo assim, o Roosevelt conta isso aí. Aí eu falo, Eduardo, a palestra foi linda, quem tinha que estar aqui é minha vizinha. Quem tinha que estar aqui é minha cunhada, é minha sogra, é minha irmã. Falei, puxa vida, ele fala desse jeito. Da próxima vez eu não venho, quem tinha que estar não estava, não serviu para nada. Lembre-se de que tudo que chega até nós é porque nós necessitamos, estamos preparados, estamos precisando. Não transfiramos as nossas responsabilidades. Se eu achar uma mensagem na rua, aquilo tem alguma coisa a me dizer. Porque em tudo, Paulo nos fala, dai graças em tudo, porque tudo provém de Deus. Então ele nos fala que, começando, porque vos digo que se a vossa justiça não excede a dos escribas e fariseus,
de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Não é a justiça do outro para com você, é a sua justiça para com o mundo. Porque cada um é responsável só pelos seus atos. Ninguém paga pelo erro do outro. Ninguém evolui pelo trabalho que o outro realizou. Eu posso até me espelhar. Eu posso até pegar o bom exemplo. Mas evolução não se terceiriza. Evolução é pessoal, é única. Não adianta você querer. Tá? E a lei de Deus é muito clara. Tá? Ajuda-te que o céu te ajudará. Nós não vamos receber nada de graça da espiritualidade. Nada. Conta-se que Jesus, após aquele episódio da ressurreição de Lázaro, entre aspas, ressurreição, tá? Que ele estava viajando, ia demorar 3 dias para chegar, e ele chega no túmulo onde estava Lázaro. E ele pede para os discípulos, afastem a pedra, porque aquele tempo não era buraco no chão, eram pedras pesadíssimas, e eles afastaram. E dizem as escrituras que ele fala, Lázaro, levanta e saia. E Lázaro saiu. E os discípulos ficaram indignados, falou, mestre, se tu foste capaz de falar para um morto, levanta-te, e ele levantou, por que você não ordenou para essa pedra para que ela saísse daí? Ele falou, porque carregar pedras vocês dão conta, ressuscitar mortos não. Então a espiritualidade não vai fazer nada que nos compete fazer. Eles vão te dar o apoio, vão te dar o suporte, vão te inspirar, vão te iluminar o caminho, mas quem tem que andar é você. Vamos lá. Não julgueis para que não sejais julgados. E esse não julgueis para que não sejais julgados, nós ainda não compreendemos bem. Porque quando nós desencarnarmos, nós vamos passar por um processo de avaliação do que nós fizemos aqui, não é? Quem é que vai nos avaliar? Deus? Jesus? Mentor espiritual? Meu anjo da guarda? Os espíritos? Quem? Nós mesmos. Porque se as leis de Deus estão dentro de mim, eu sei o que eu fiz, eu tenho condições de saber o que está de acordo ou não com a lei de Deus. Por isso é que ele fala que quanto mais rigor eu tiver para julgar os outros, mais rigoroso eu serei para comigo mesmo quando chegar a minha vez de ser julgado. Então não é para o outro, é para mim, tá? Tirai primeiro a trave do teu olho, e então verás para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Tá? Não é para você ir lá e tirar, não. Tira primeiro o seu. A gente quer consertar o mundo, quer consertar as pessoas, e a gente não se conserta. Mas meu irmão não tem jeito, problema dele. A minha mãe não se emenda, problema dela. Cada um tem o seu livre-arbítrio. O que nós temos que ter na nossa sociedade hoje é uma palavra fundamental, mais importante que amar: respeitar. Por que é mais importante para amar? Porque no atual momento nós ainda não conseguimos desenvolver o amor. A gente consegue amar aqueles que estão dentro da nossa casa? Incondicionalmente? Você consegue amar o seu vizinho, seu chefe, seu pai, sua mãe, seu cunhado? Não conseguimos. Nós ainda não temos evolução. Stephen Kennedy, na revista Veja, do ano 2002, se eu não me engano, traz um artigo que, em vez de amai-vos uns aos outros, talvez fosse melhor respeitai-vos uns aos outros. Porque o que o negro quer não é o amor do branco, é o respeito. O que a mulher quer não é o amor, é o respeito à sua vida, à sua integridade, à sua decisão, à sua escolha de ser quem ela quer. Eu falei isso numa palestra, quase me mataram, quando eu falei que o pessoal da esquerda tem que amar o da direita tem que amar o da esquerda. Não foi eu, está lá é Jesus quem falou. É Jesus quem falou. Nós ficamos brigando por ideologia. Se eu tenho o direito de escolher o meu candidato, por que você não tem direito de escolher o seu? Por que você não tem o direito de escolher o seu? Dá o direito a cada um. Não temos que brigar. Se eu tenho o direito de escolher o meu time de futebol, por que o outro não tem de escolher o dele?
Se eu tenho o direito de escolher a minha religião, por que a outra pessoa não tem o direito? Amai aos vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Estas são as palavras de Jesus lá no final do Sermão do Monte. Então, antes de vermos o defeito do outro, se o outro tem defeito, é problema dele. Reconcilia-te depressa com o vosso adversário enquanto estais a caminho. Perceba-se nessa frase, Jesus fala o seguinte: reconcilia-te. O que significa isso? Para eu reconciliar-me com o meu inimigo, eu tenho que estar reconciliado comigo mesmo. Reconcilia-te com o teu inimigo. Se eu não estiver reconciliado, eu não reconcilio. Se eu não tiver a paz dentro de mim, eu não tenho paz com o outro. Se eu não me perdoar, eu não perdoo o outro. Se eu não me respeitar, eu não respeito o outro. Então, quando nós falamos que nós temos que amar a Deus, ao próximo e a nós mesmos, qual a ordem? Qual que nós temos que amar primeiro? Deus próximo a nós. Quem? Não. Temos que amar a nós mesmos. Se eu não me amar, eu não amo mais ninguém. Eu tenho que me amar, me respeitar, o meu corpo, cuidar do meu corpo, cuidar de mim. E a hora que eu desenvolver o meu amor, eu começo a amar o meu próximo. A segunda alternativa, a segunda questão é você amar o seu próximo. E Deus? Preciso? Se eu me amar a meu próximo, isso já é o amor a Deus. Vocês acham que Deus quer que eu fique, ai Deus, eu te amo? Não. Deus quer atitudes nossas. Deus quer que nós demonstremos o nosso amor através do amor que nós temos aos nossos semelhantes, aos filhos dele. Porque é uma coisa tão triste quando uma pessoa chega numa idade já de fazer até o seu testamento, já está partindo desta vida, e os filhos chegou, aniversário dele, os filhos chegam para ele: pai, o que o senhor quer ganhar de presente de aniversário? E o pai responde assim: nada de material, eu só queria que vocês se amassem, se respeitassem e se convivessem como cidadãos, que não acontece. A maioria dos pais morre com desgosto, muitas vezes, de ver a briga entre os próprios filhos. Então reconcilie enquanto está a caminho, porque depois ele vai desencarnar, você não vai ver mais. Aí ele vai te perturbar lá do outro lado. Tá? Bom, vamos lá. Se o vosso olho é objeto de escândalo, arranca e leva, joga fora. Se a vossa perna, o vosso braço, o vosso pé, qualquer coisa, é o seu, não é o do próximo. Entenderam que Jesus fala tudo para nós, que nós temos que fazer tudo aquilo que for possível para o nosso progresso, para a nossa evolução. E quando nós estamos fazendo isso, nós estamos praticando a justiça conosco mesmo. Tá? Mas, olha essa parte interessante lá em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Você não tem que buscar as coisas, você tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não é a justiça dele para com você. E como nós vamos praticar a justiça, tá? Então nós temos duas formas de praticar a justiça, de forma ativa e de forma passiva. O que é ser passivo? Ser passivo é não fazer. É você ficar parado, quieto, não mexe. Ser ativo é você ter atitudes. Então, a evolução do ser humano, ela compreende duas partes que acabam se mesclando. Primeiro, nós temos que eliminar todas as nossas imperfeições. Segundo, temos que adquirir todas as virtudes. Às vezes nós ainda temos algumas imperfeições, mas já conquistamos algumas virtudes. Porque não basta. Pergunta 642. Bastará o homem não fazer o mal para ter garantida a sua felicidade futura?
Não. É necessário que ele faça o bem no limite de suas forças. Ó, no limite de suas forças. Não importa se está aposentado ou não. No limite, porque ele será responsável, não somente pelo mal que ele fizer, mas por todo o mal que decorra de um bem que ele poderia ter feito e não fez. É nossa responsabilidade. Então a primeira coisa é você, pergunta 822, o primeiro princípio de justiça é: não façais aos outros o que não querereis que vos fizessem. Então basta eu não fazer. O que é não fazer? Não julgar, não odiar, não ofender, não ter falso testemunho. Aliás, os 10 mandamentos é uma reposição de respeito que nós temos. Tá? Os 10, se tirou o primeiro mandamento, não se fala em amor do Velho Testamento. É não roubar, respeitar a propriedade do outro, não matar, respeitar a vida do outro, não cometer adultério, respeitar a dignidade, a honra da outra pessoa e da sua, não prestar falso testemunho, respeitar a honra do outro, não cobiçar os bens do seu próximo. É tudo respeito que nós temos que ter no momento atual. Depois que nós superarmos o respeito, nós estaremos preparados para amar. A natureza não dá saltos. O Livro dos Espíritos nos fala que tudo se encadeia do átomo ao arcanjo, que começou por ser um átomo. Temos condições de amar? Ainda muito egoisticamente, mas temos, tá? Então, forma passiva, não fazer o mal, não vou ficar triste, não vou lamentar, é o não. De forma ativa, nós vamos fazer aos outros aquilo que nós queremos que outros nos façam. Então, na forma passiva, eu vou eliminar as minhas imperfeições, não fazendo mal e não fazendo nada que prejudique ao meu semelhante. Na forma ativa, eu vou fazer tudo aquilo que eu quero para mim, eu vou fazer para o outro. Eu vou amar, eu vou respeitar, eu vou ajudar, eu vou fazer tudo que estiver ao meu alcance para a felicidade. Eu vou me alegrar com aquilo de bom que acontece com os outros, porque a inveja não nos deixa, a gente ainda não é capaz de se alegrar com as alegrias do nosso próximo. Então, essas são as duas formas que nós temos de praticar a justiça e de fazermos a nossa evolução. Passivamente, não fazendo mal, ativamente fazendo bem a todos os que nos cercam. E não importa se é pessoa amiga ou inimiga, se é companheiro ou se é adversário, se é de outro partido ou se é do meu partido, se concorda ou se discorda comigo. E aí nós temos como resultado de todas as leis morais a 10ª lei, que na realidade não é uma lei, é a junção das outras 9, que é lei de justiça, de amor e de caridade. Justiça para com Deus. Tá? Amor para comigo mesmo. E caridade para com o meu próximo. Porque caridade nada mais é do que o amor em ação. Ainda temos um entendimento errado que caridade é dar coisas. Isso é obrigação. Quando eu estou dando um saco de arroz, uma cesta básica, eu não estou dando o que é meu. Não. Todos nós aqui, sem exceção, nascemos nus, sem dentes, sem conta bancária. Não trouxemos nada, nem carro, nem casa. Vamos embora daqui sem levar nada. Então não tem por que nós brigarmos por aquilo que não é nosso. Nós somos simplesmente usufrutuários dos bens de Deus. E lembremos que a nossa vida é uma contabilidade. Alguém tem algum contador aqui? Quem tem conta em banco aqui? Todos têm, né? Quando você pega um dinheiro e entrega no banco, você tem na sua conta, tem um crédito. E a hora que você saca? Débito. Lembremos disso. Tudo que nós seguramos é débito. É o princípio da contabilidade. Tudo que nós segurarmos é débito. Tudo que nós dermos é crédito perante a divindade.
Por isso, seguremos o mínimo possível. Verifiquemos o nosso guarda-roupa, que vai ter roupa lá que está há 3 anos, 4 anos, 5 anos, sem nunca ter usado. Vou dar uma receita para vocês. Sabe aquelas etiquetinhas baratinhas que tem no vermelhinho assim? Coloca a data que vocês usaram a última vez aquela roupa. Vocês vão ver quanta coisa tem lá que poderia estar servindo para alguém e não está sendo aproveitado. Egoisticamente, estamos retendo alguma coisa. Estamos com um débito e todo esse débito nós vamos prestar contas. Deus não vai te perguntar quantos carros você teve, quantas casas, qual o seu salário, qual a sua posição social. Deus vai perguntar o quanto você amou, o que você fez dos talentos que te confiei. Que a paz e o amor de Jesus nos envolva agora e sempre, e que assim seja. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite, e eu tenho certeza que, como diz Saint-Exupéry, as pessoas que passam em nossa vida não vão só, deixam um pouco de si e levam um pouco de nós. Eu tenho certeza que eu estou levando um pedacinho de cada um de vocês, e espero que vocês fiquem com um pedacinho meu no coração de cada um, aumentando a nossa família espiritual. Muito obrigado.